Olá! Parabéns! Você está pronto para a nossa videoaula de hoje, hein? Sou Luciana Menezes e hoje vou lhe ensinar como colocar em prática, de forma rápida e fácil, as suas ideias em um material literário. Quem sabe você pode se tornar um grande escritor e publicar um livro. Primeira dica: comece a escrever. Parece esquisito, né? Mas nós perdemos, com o passar do tempo, o hábito da escrita. Com a versão digital, muitas vezes preferimos gravar um áudio do que propriamente dito escrever. Então comece a escrever. Comece a fazer uma lista e comece a comentar a sua lista. Comece a escrever uma carta, quem sabe um diário. Isso facilita bastante a criar o hábito da escrita. Sempre tenha em mão um bloquinho, compre um caderno de capa dura, que seja agradável ao seu visual, a sua visualização, uma caneta que tenha uma boa escrita. Não adianta comprar uma caneta que está falhando, né? E comece a escrever. Você vai perceber que com o tempo as palavras sairão com mais facilidade e você vai criar o hábito da escrita e também ter prazer em escrever. Comece então a escrever aquela listinha. Parece esquisito, né? Mas comece a escrever uma lista de compras e comece a comentar por que de comprar um sal, ou por que de comprar um alho, por que de comprar um óleo. O que está faltando? Faça um comentário dessa lista. É estranho, mas isso lhe dará força e prazer na escrita. Depois, você pode começar a aumentar essa lista ou modificá-la. Uma lista pessoal, por exemplo, daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso mudar e daquilo que eu preciso executar. Atitude e ação vão gerar em você uma boa conclusão. Vamos agora para a segunda dica. É importante ter um conhecimento básico da gramática, do estudo do português e da literatura. Ter esse conhecimento nos dá um alicerce para aquilo que nós devemos escrever. Por exemplo, você sabe como é um texto jornalístico, uma dissertação, um poema? Ai, poema! É lindo o poema. Mas saiba que poema não é simplesmente rimar lé com cré. O poema tem que exprimir um sentimento, uma ideia que seja contínua do início ao fim, não simplesmente uma rima. E um texto jornalístico, bom, no primeiro parágrafo desse texto jornalístico, ele já tem que trazer um resumo de todo aquele assunto que você está lendo, para ali trazer a curiosidade do leitor para o restante do texto. E uma dissertação, ela começa com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É importante ter esse conhecimento básico para que você possa saber qual o caminho do seu texto literário. Também é importante saber como o ponto e a vírgula e o uso delas podem modificar todo o sentido de uma frase. Isso é muito importante. Uma pessoa perguntou pelo João: como o João está? Ele está bem? E responderam: não, está no hospital. Que bom! Está em casa? Não estamos em casa. Onde vocês estão? Responderam: estamos no hospital. Então a pessoa voltou à primeira pergunta: como o João está? Poderia-se ter perdido muito menos tempo e ser mais objetivo na conversa se tivesse colocado uma simples vírgula. Não, vírgula. Estamos no hospital. Então, a pessoa que perguntou saberia que o João não estava bem. Terceira dica de hoje. É importante que você direcione o assunto do qual você quer escrever.
Não sai escrevendo ao léu, qualquer coisa que venha na tua cabeça simplesmente. Mas procure um assunto do qual você tenha afinidade. Por exemplo, pode ser sobre plantas, pode ser sobre culinária, pode ser sobre direção, automobilismo, pode ser sobre animais. Hoje uma amiga falou que ela gosta tanto de animais que ela queria escrever sobre animais. Ótimo! Escreva a sua experiência sobre animais, mas redirecione, defina. Quanto mais direcionado, mais definido, mais fácil você vai conseguir colocar a clareza nesse texto. Por exemplo, se você quer realmente, como essa amiga falou comigo, escrever sobre animais, então, animais, direcione para que tipo de animais? Cachorro? Gato? Galinha? Passarinhos? Tudo isso é animal. Então, direcione. Passarinhos. Nossa, é lindo o canto dos pássaros. Então, escreva sobre passarinhos. E aí será muito mais fácil compreender a sua escrita. Você também pode escolher outros temas, como cozinhar, comida. Então, direcione. Comida, cozinhar. Que tal descrever a receita de um frango com batatas? É uma delícia! Você pode direcionar automobilismo. Automobilismo, carro, carros novos ou carros antigos. Sobre o que você quer escrever? O importante é você escrever daquilo que você tem afinidade, uma facilidade, um domínio sobre aquele assunto e aonde você vai conseguir escrever com clareza, domínio e exatidão. Chega agora a quarta dica que eu vou dar para você. Já falamos sobre o conhecimento da gramática, da literatura. Por isso é importante dedicar um tempo ao estudo. Você precisa aprender a criar essa disciplina, estudar e escrever. Dedique um tempo para você estudar e um tempo para você escrever. Se for muito difícil no início, comece de pouco em pouco. Então, separe 20 minutos para você adquirir conhecimento e depois 40 minutos para você ter o prazer de escrever. É importante para que você possa desenvolver a escrita. O conhecimento nos traz fortalecimento e estrutura, alicerce para aquilo que nós estamos objetivando. Ler é muito bom. Se você acha muito difícil ler, também achará muito difícil escrever. Então, tenha do lado da sua cama um livro ou dois, se você acha tão difícil criar o hábito da leitura. Cada dia você se dedique um pouco àquele livro, de temas diferentes, para que você possa desenvolver esse hábito da leitura. Se é muito difícil ler um livro teórico, então comece com um romance literário, onde vai contar uma história que vai puxar a sua imaginação. Mas cuidado, você não pode ser influenciado na sua escrita pela leitura que você teve. A leitura é para o desenvolvimento da sua mente e do seu conhecimento. Por isso, escolha uma literatura que seja diferente daquilo que você está escrevendo, a não ser que você esteja realizando uma pesquisa. Aí estamos conversando sobre outro âmbito da situação. Quando nós estamos escrevendo sobre uma pesquisa, é importante lermos um livro que está de acordo com a minha pesquisa para eu poder ter o embasamento daquilo que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo a minha opinião sobre uma pesquisa específica ou um autor específico. Por isso é importante criar o hábito da leitura e do estudo. Depois você vai precisar desenvolver. Se você não tiver disciplina, vai ser muito difícil você conseguir desenvolver esse hábito. Então, comece aos poucos. Comece dedicando 20 minutos por dia,
30 minutos por dia é sua escrita, 40 minutos por dia, até você conseguir alcançar 2 ou 3 horas de escrita, mas não de forma pesada e cansativa, mas com prazer naquilo que você está fazendo. A minha quinta dica é a seguinte: leia o seu texto para pessoas de sua confiança. Pessoas de diferentes idades, de conhecimentos culturais diferentes. Você sabia que se você ler para uma criança de 5 anos e ler para um adulto de 80 anos, 70 anos, e eles tiverem a mesma compreensão ou uma compreensão parecida, a maioria das pessoas vão compreender aquele texto que você está escrevendo. Também você não precisa postar na internet logo, né? Mas mostrar para as pessoas da qual você confia é legal. Vou te dizer, esteja preparado para ouvir críticas. Não esteja só esperando elogios e um tapinha nas costas dizendo parabéns. É preciso ter uma avaliação daquilo que você está fazendo. E é importante opiniões sinceras daquelas pessoas que estão lendo e ouvindo o seu texto. Então, compartilhe dessa forma. Essa é a sexta dica e é a mais importante. Adquira o prazer de escrever e da leitura. É importante escrever pelo simples prazer de escrever. Entender que a escrita, o ato de escrever, é uma atividade artística, como qualquer outra, como tocar violão, como andar de bicicleta, como pintar. É preciso ter dedicação e dar tempo para esse prazer ser desenvolvido por você. Importante entender que quem pinta não rapidamente pinta e vende um quadro. Quem toca violão também precisa aprender e se dedicar. E o objetivo é o prazer em estar tocando, é o prazer de estar pintando e é o prazer de escrever. Saiba que os maiores sucessos literários foram aqueles que foram escritos despretensiosamente, pelo simples prazer de escrever e não pela obrigação de publicar. Então, desenvolva essa arte, desenvolva o prazer de escrever pelo prazer de escrever e ler pelo fato de dar asas à sua imaginação. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser esta aula, onde eu ensino 6 maneiras para que você já possa começar a produzir o seu material literário. Um forte abraço e até a próxima aula, hein?